está no Allianz Parque com a gente. Daqui a pouquinho ela vai falar com a gente, é isso? Mas acho que já podemos recebê-la agora, é isso mesmo. Bibiana, bom dia para você. Você já está a postos. Hoje é dia de trabalhar bastante, porque afinal um compromisso importantíssimo aí para o Palmeiras. Tem uma boa vantagem, pode encaminhar a sua vaga. Aliás, ela já está meio que encaminhada para as quartas de final. Bom dia para você, seja muito bem-vinda. Oi, Luciano, bom dia para você. Olá, também foi de esportes. Hoje é aquele dia que o torcedor palmeirense já acorda agitado. E aqui no estádio Allianz Parque já todos os detalhes sendo preparados, o gramado ali com a última cortada de grama, as bandeiras já também, né? Obviamente que estádio sem público, mas com aquele clima, pelo menos através do apoio da torcida com faixas diversas aqui no Allianz. Como você bem disse, um Palmeiras que entra em campo 7h15, um pouco mais tranquilo, digamos assim, afinal já garantiu um resultado bem satisfatório na primeira partida pelo placar de 3-1, então 2-0 aqui para o adversário, por Delfim, ainda classifica esse Palmeiras e a gente vai trazer todos os detalhes desse Palmeiras que segue perseguindo a Libertadores, que é demais essa competição, desde o período ali de retomada em 2015, depois do título da Copa do Brasil. Esse é o grande objetivo do Palmeiras e a gente vai trazer todos os detalhes e algumas histórias curiosas também desse confronto que acontece nessa noite, Luciano. 8 jogos, 6 vitórias, um empate e apenas uma derrota. Números que mostram o segundo melhor aproveitamento em início de trabalho no clube desde 2015. Além disso, terceiro melhor desempenho entre os gringos no mesmo período de partidas, deixando para trás Jorge Jesus, Domenech Torrent, Eduardo Cudê e até o Sampaoli no Santos no ano passado, números que se refletem em campo. Time subindo na tabela do Campeonato Brasileiro, avançando na Copa do Brasil e com boa vantagem para chegar às quartas de final da Libertadores da América. Dá para dizer que o professor Abel já tem o elenco nas mãos? Inteiro mérito dos jogadores. São eles que jogam, são eles que correm, são eles que decidem, são eles que pressionam, são eles que passam, são eles que fazem golos, são eles que os sofrem também. A minha função enquanto treinador é indicar-lhes um caminho, é dizer-lhes o caminho que eu acredito que é o melhor para nós, mas quem o percorre são eles. Portanto, a quem eu atribuo o mérito, quem faz de mim bom treinador são os jogadores. Trabalho e superação. Vale lembrar que o Abel Ferreira passou por um período com uma longa lista de desfalques, jogadores machucados, outros que testaram positivo para a Covid-19. Mesmo assim, os bons resultados apareceram, rodando e usando todo o elenco. A nossa força está no jogo coletivo. Dependemos de todos os jogadores e não dependemos de um individualmente. E acho que isso é bem evidente pela forma que eles se entregam, jogando 5, jogando 10 minutos, jogando 45, jogando uma equipa, jogando outra, em função das várias baixas que vamos tendo. Quem entra e tem agarrado essa oportunidade. E não é só no campo que o Abel Ferreira chama a atenção. Ele está morando na academia de futebol, vivendo intensamente o Palmeiras e criando um excelente ambiente com os jogadores. Mas o mais engraçado disto, e isto que me enche de alegria, é ver a forma como eles se dão bem no treino. É perceber que a competitividade que eles têm para lutar por um lugar na equipa não estraga a amizade que eles têm uns pelos outros. Isso para mim é o que mais me agrada e é isto que eles têm que perceber. Têm que respeitar as escolhas dos jogadores, do treinador, eles têm no feito. Não sou o treinador que manda fazer, eu gosto que eles respeitem aquilo que eu digo, mas gosto também de sentir a opinião deles, porque quando estas duas se juntam, a vontade do treinador com a vontade dos jogadores, as coisas saem de maneira mais fácil. Eu não sou o ditador, sou mais democrata, gosto de os ouvir, gosto de os sentir e a verdade é esta. Assim, o Palmeiras enfrenta o Delfim nesta quarta-feira. Jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, querendo seguir na competição. Abrindo bem o segundo mês de trabalho do comandante, deixando a torcida abelizada. E aí, você também está abelizado? Abelizado, esse é o novo termo então, né? A gente está de volta com o Sport Center nesse clima aí de Palmeiras e Delfim. Jogo hoje no Allianz Parque, você confere pelo Fox Sports e a gente volta direto e ao vivo com Bibiana Bolson, que nos traz mais informações desse Palmeiras em busca das quartas de final da Conmebol Libertadores. Bibiana?
É isso, Luciano, essa obsessão do Palmeiras pelo título da Libertadores. Tem a oportunidade de avançar para a próxima fase, afinal já fez um excelente primeiro jogo. E antes de a gente ir para o intervalo, eu falava dos últimos detalhes aqui do Allianz. Eu vou pedir para o Marcelo de Santos, nosso cinegrafista, mostrar mais detalhes também. O que está acontecendo, como é um gramado sintético, na verdade ele está fazendo a marcação agora dessas linhas ali. E também é uma máquina, né, que dá uma pressionada no gramado. O Palmeiras que acabou optando por essa grama sintética, que é diferente, mas obviamente que agora também está todo mundo muito bem adaptado. Já há os treinamentos que acontecem de forma específica na academia já são com esse gramado também. Então, ali os últimos ajustes, faltando algumas horas para esse confronto. Um confronto que é muito importante para o Palmeiras também, que vem dessa sequência muito positiva, especialmente com a chegada do Abel, como bem disse Eduardo de Menezes aí, né? Essa chegada que impactou bastante na forma de pensar desses jogadores também, na forma de montar esse elenco do Palmeiras e na forma, até como a gente tem visto alguns jogadores que não estavam rendendo com o Vanderlei Luxemburgo, agora entregando um melhor futebol e a torcida fica, óbvio, muito satisfeita. É o caso, por exemplo, do Rafael Veiga e mesmo do Rony. Os dois jogadores que chegaram com uma grande expectativa aqui no Palmeiras por tudo que fizeram no Atlético Paranaense. Na ESPN, a gente fez uma entrevista exclusiva com o Thiago Nunes, que vai ao ar na íntegra nessa sexta-feira. E aí, compartilhando um pouquinho, dando um spoiler para o torcedor, ele falava que, na verdade, o que faltava a quem estava comandando aqui o Palmeiras era entender um pouquinho melhor da dinâmica do Rafael Veiga, que ele precisa de orientações mais claras, né? O Thiago Nunes, que treinou ele no Atlético Paranaense, dizia que ele é um excelente jogador, né? Esse meia, ele não tem muitas características de um 10 clássico, mas poderia ser dito aí como um segundo atacante. O Abel entendeu isso também, tem cobrado e tem orientado, você precisa fazer assim, se posicionar de tal forma e o resultado será esse. Esse resultado tem vindo e juntos aí, em 37 jogos, contando os jogos também lá do Atlético Paranaense, o Rony e o Rafael Veiga tiveram resultados bem satisfatórios. Em 37 partidas, então, somando esses dois times, é que no Palmeiras eles atuaram em 20 jogos e somam 7 gols, com o Rony marcando 3 gols e 2 assistências. Tá funcionando direitinho esses dois jogadores que já se conhecem de longa data. E aí falo disso também porque deve ser o retorno para essa partida do Rafael Veiga, agora recuperado da Covid-19, deve estar entre os titulares do Abel nessa partida que promete muito. Hoje também o torcedor vai lembrar, completa 5 anos do título da Copa do Brasil, eu tinha mencionado na entrada anterior, e a partir de 2015, esse Palmeiras começa a passar por um processo de retomada. Esse Palmeiras volta a ser competitivo no cenário nacional e pretende ser competitivo também no cenário internacional. Ficou na semifinal da Libertadores em 2018 e desde então vem buscando esses resultados favoráveis então na Libertadores. Nessa Libertadores, o Palmeiras tem a melhor campanha da fase de grupos, então é mais um argumento para acreditar que pode ser uma temporada diferente, um ano diferente aí para o Palmeiras, Luciano. Tá certo, Bibiana. Daqui a pouco a gente volta. A Bibiana vai, durante toda a programação, trazer as informações, deixar você, torcedor palmeirense, sempre muito bem informado a respeito dessa partida das oitavas de final da Libertadores. Jogo de volta agora no Allianz Parque, que você confere ao vivo e exclusivo no Fox Sports. Mas eu gostaria de perguntar para Rafael Prates. Prates, dentro desse cenário, Flamengo fora da Libertadores, o Palmeiras acaba virando o favorito, ou já era o favorito para essa Copa Libertadores, e aí até prolongo um pouquinho a pergunta em relação a essa tríplice coroa aí do Palmeiras, Rafael Prates, pois pode ganhar tudo, é isso? É possível, né, Luciano? Eu não coloco o Palmeiras como único favorito. Ele é um dos postulantes ao título. Sem dúvida alguma, Abel Ferreira tem um início muito inteligente. Eu acho que o técnico do Palmeiras consegue passar o que ele quer e a assimilação foi muito rápida também. O Palmeiras, dessa situação de campeonatos no meio de uma pandemia, o Palmeiras passou bem por uma situação de ter perdido mais de um time inteiro por causa da Covid. Os garotos que entraram, que são bons jogadores, entraram muito bem. Alguns jovens que estavam jogando com o Luxemburgo estão rendendo bem com o Abel Ferreira. E o Abel não quis chegar e mudar tudo ao jeito dele num primeiro momento. Não. Ele foi e ele está moldando ainda algumas situações aos poucos. E com bons resultados. Isso ajuda qualquer trabalho.
né? O ambiente melhora, o jogador fica mais confiante, acreditam mais em você. Então o Abel tem sido muito inteligente quanto a isso. E por mais que os jogos em que o Palmeiras venceu com o Abel Ferreira não tenham sido jogos contra times melhores ou do nível do Palmeiras, o Palmeiras venceu muitas equipes que são inferiores ao Palmeiras, dominando as equipes, coisa que não conseguia até então. Então, há o mérito dele, sem dúvida alguma. E o jogo de hoje, Luciano, é um jogo para confirmar a vaga. Acho que o Palmeiras tem aí, talvez, como grande responsabilidade, não se enrolar em um jogo que não é para se enrolar. Se optar por um jogo com bola no chão, um jogo em que tem a movimentação, deve ganhar de novo do Delfim, como ganhou em Manta, né? E semana passada era um time mais desfalcado. O Palmeiras se coloca aí como um candidato para lutar pela tríplice coroa. Né? Palmeiras e Grêmio são os únicos que jogam 3 competições ainda. E pelo momento, pelo embalo, pelos jogadores, pelo trabalho inicial do Abel Ferreira, o Palmeiras é um candidato para pensar em ganhar aí, quem sabe, Copa do Brasil, Libertadores e também o Campeonato Brasileiro. Zinho, Copa do Brasil, Libertadores e também Campeonato Brasileiro. 3 competições, Palmeiras está nas 3. Já era favorito ou agora virou mais do que nunca depois da chegada do Abel, virou o favorito para as 3? Olha, na minha opinião, não era favorito no Campeonato Brasileiro. Acho que tinha até dificuldades, né? Agora, é claro que com a chegada do Abel e a sequência de bons resultados, e o melhor, a recuperação do futebol de muitos jogadores, que a gente sempre elogiava, que eles rendiam num tempo atrás em outros clubes, mas que no Palmeiras não desenvolvia o seu melhor futebol, não aparecia. Lembro que principalmente os meias eram muito cobrados, né? Agora a gente vê que o Scarpa está jogando muito bem, o Lucas Lima voltou a render um melhor futebol, o Veiga muito bem, né? Fazendo essa função de segundo atacante, meia, segundo atacante, fazendo gols, e isso possibilitou ter essa esperança do torcedor palmeirense, do Palmeiras brigar pelos títulos. Acho que na Copa do Brasil ele é favoritaço, mas tem que jogar a partida contra o América Mineiro para passando chegar à final. Então, um caminho mais curto. Na Libertadores, para mim já está classificado, ganha bem hoje, novamente, do Delfim, e aí vai pegar nas quartas o Libertad ou o Jorge Wilson. O Palmeiras também é melhor. E como foi falado muito bem pelo Prat, o Palmeiras tem pego nessa sequência do Abel times inferiores, a não ser o Atlético Mineiro, que era páreo duro ali, e aí ele ganhou muito bem. Não foi com ele ainda, foi com o Cebolinha ainda. Ele já estava contratado, mas o treinador daquele jogo foi o Andrei. Mas na sequência ele assume e o time vence os times que são inferiores ao Palmeiras, como o Prat falou, mas convencendo, porque antes o Palmeiras empatava ou ganhava de 1-0, não era um futebol vistoso, era muito cobrado. O Vanderlei até se irritou com isso, né, com essa cobrança. Então, eu acredito que o Palmeiras tem grande possibilidade de já estar também na semifinal da Libertadores. Aí vai vir, não sei, Nacional, o Del Valle ou o poderoso River Plate. Aí é o grande confronto. Mas acho que o Palmeiras encontrou um jeito de trabalhar e muito pelo Abel Ferreira. As entrevistas dele são maravilhosas, direto, objetivo, sincero, e é um cara que ganhou o grupo, conquistou, porque ele compra assim a gente fala no futebol, compra o problema do jogador, o barulho do jogador, mas ao mesmo tempo ele falou ali, exijo respeito a minhas escolhas e que o jogador dê a sua opinião que eu escuto, mas a decisão é minha. Então, encaminha-se bem, tem muita coisa pela frente, mas o Palmeiras vive um grande momento e o torcedor tem sim que acreditar que título esse ano vai... Esse ano não, né? É só ano que vem que os títulos podem acontecer. Mas comemorou o Paulista esse ano.